E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais outro vídeo aqui no nosso canal. Dessa vez eu vou estar trazendo para vocês um estilo diferente de vídeo, tentar ser mais dinâmico. Estou utilizando essa facecam para ver se fica legal também. E hoje a gente vai estar falando sobre autenticação no React. A autenticação em si foi sempre algo que eu achei um pouco complexo no React. Então eu tinha esse pensamento até eu descobrir como funcionava o Firebase da Google. Vocês vão ver como é fácil, como é rápido a gente está configurando isso aí. Então, como eu já falei, a gente vai utilizar o Firebase da Google, o módulo de autenticação, e para fazer isso no React, a gente vai também utilizar o React Router DOM, para a gente ter as nossas rotas, e o Context API, que é para fazer o gerenciamento dos nossos estados. Então, sabendo como que a gente vai fazer o nosso projeto, a gente tem que vir aqui no firebase.google.com, ou só jogar no próprio Google Firebase que você já acha. Entrando aqui, você vai ter que estar logado na sua conta do Google e vai clicar aqui no canto superior direito, Go to Console, ou ir para o console se estiver em português. Acessando isso aí, o que a gente vai querer fazer? A gente vai querer criar um novo projeto. Então clica nesse mais aí, você pode colocar qualquer nome, eu vou colocar como tutorial, e clique em continuar. Isso aqui é o Google Analytics, isso eu vou deixar desativado, mas é só caso você queira ter algumas estatísticas do pessoal que está usando a sua autenticação, como eles estão usando, quantas pessoas já usaram. Como é só para fins de tutorial, eu não vou utilizar. Então, clicando no botão, vai fazer um loadzinho e a gente vai criar esse projeto no Firebase. É bem rápido, não demora nada e já acaba. Então, concluiu, a gente pode clicar em continuar aqui e a gente já vai ser redirecionado para a nossa dashboard do projeto. A gente pode perceber aqui que no Firebase da Google, a gente tem várias funções, tem vários módulos, porque o Firebase não se resume só em autenticação, tem armazenamento, tem banco de dados, tem várias outras funções. Mas o que a gente vai estar utilizando hoje é a autenticação. Então a gente vai vir nesse menu aqui e clicar em Authentication. E aí a gente vai clicar em configurar método de login. Como a gente vai estar fazendo um aplicativo mais simples, a gente só vai estar utilizando e-mail e senha. Então é só clicar nesse lápisinho aqui, clique em ativar nessa primeira setinha de cima. Clicou em salvar. Pronto, já foi ativado a nossa autenticação do nosso projeto. Agora a gente vai precisar pegar as chaves para a gente poder fazer a comunicação do nosso aplicativo React com o Firebase, com os servidores da Google. Para fazer isso, a gente vai clicar nessa engrenagem aqui e em configurações do projeto. Aqui dentro, a gente vai passar um pouco para baixo aqui e a gente vai ter seus aplicativos. Então a gente tem algumas plataformas que o Firebase da autenticação suporta. O nosso vai ser esse terceiro aqui, que é a plataforma web. Então a gente vai clicar aqui. E aqui a gente vai colocar qualquer outro nome também, que é a hospedagem. Vou colocar tutorial novamente. Não precisa marcar esse Firebase Hosting, só clicar em registrar app. E aqui a gente vai ter todos os dados que a gente vai estar armazenando lá dentro do React. Então os dados são como, por exemplo, chave da API, autenticação do domínio. E aí vocês podem pensar, pô, não é perigoso estar colocando esses dados dentro do React, dentro do front-end? Qualquer pessoa não poderia ter acesso ao nosso banco de dados de autenticação e, não sei, fazer qualquer outra coisa? A resposta depende. Dentro do Firebase existe uma configuração lá no local de login que você pode deixar como uma lista branca o seu domínio. Então, por exemplo, se eu adicionar o domínio liftmaps.com na lista de domínios autorizados da Google, só o Liftmaps vai poder fazer requisição para esse domínio. Então a gente não vai ter esse perigo de outras pessoas estarem usando a nossa chave. Então é bem tranquilo deixar essas configurações no nosso front-end. Deixa essa página aberta que a gente vai precisar de todas essas informações. Mas feito isso, a gente tem que ter em mente que a gente vai precisar, obviamente, ter criado o nosso projeto React. Então, vocês sabem que é só digitar npx create-react app. E depois disso, a gente vai estar aqui no nosso projeto, bem basicão. Eu já deletei algumas coisas que não eram úteis, como por exemplo o app.css, o logo. Então aqui dentro só tem esse return e a gente vai ter que instalar algumas extensões que eu já instalei aqui para ganhar tempo. São duas. Uma é o Firebase, então é só você digitar npm Firebase, e a outra é o React Router DOM, que é o sistema de rotas do React. A gente vai estar utilizando ele para a gente, quando colocar, por exemplo, localhost 2.3000 logar, ele já ir direto para o componente de logar e a gente poder fazer esse gerenciamento aí. E também
tanto para o cadastrar, ou então a gente vai também criar uma rota privada que só vai ser possível ser acessada se o usuário estiver autenticado. Então, instalando esses dois aqui com o npmi, a gente já vai ter o nosso aplicativo aqui rodando. A primeira coisa que a gente precisa fazer é criar um aplicativo um arquivo chamado .env, aqui dentro do nosso aplicativo React. E dentro dele, a gente vai ter todos esses dados aqui. Uma simples explicação, o que é o .env, ou como ele é geralmente chamado, .env. O .env ele é uma maneira de você armazenar dados de forma global no seu aplicativo React. Um exemplo bem prático. Vamos supor que a gente tenha aqui uma div, e dentro dessa div, talvez eu tenha, sei lá, alguma senha importante dentro dessa div. E vamos supor que eu estou chamando essa senha importante tanto no app.js quanto no index.js. Aí vamos imaginar, se essa senha mudar do nada, eu vou ter que vir aqui no app e alterar ela aqui, depois vou ter que ir no index e alterar ela também. Então isso é um pouco trabalhoso. A gente vai ter que estar alterando em diversos lugares ao mesmo tempo. Então o .env ele vem para armazenar variáveis de forma global. Então eu poderia passar essa senha importante aqui no meu .env e chamar lá nos locais que ela vai ser utilizada. E quando eu alterar no .env, ele vai alterar em todos os outros locais. Então é por isso que a gente vai estar utilizando esse .env. No .env a gente vai ter várias informações aqui que a gente vai estar utilizando. Então vai ser o Firebase Key, que é a nossa API Key, o domínio, o database, o project ID, storage bucket e o sender ID. Então vamos só copiar aqui. Copiem já com as aspas só para facilitar. Novamente. Então, criando isso, a gente já vai ter acesso de forma global ao nosso .env. Uma única observação é que os nomes das nossas variáveis no React em si, o .env ele é algo que funciona para qualquer projeto JavaScript, mas no React em si, você tem que colocar React _app _ o nome que você quer. Então é bom seguir esse padrãozinho aqui que eu já deixei definido para vocês. Feito isso, a gente vai começar a fazer a nossa estrutura de pastas. Então, primeiramente, vamos criar uma pasta aqui no src chamada Components, que vai armazenar os nossos componentes, e outra chamada Out. Out ela vai guardar todas as nossas informações de autenticação, inclusive vai estar utilizando esse .env. Então, com o nosso .env criado e funcionando, a gente vai ter que criar alguma coisa que vai estar consumindo esse .env. E esse daí vai ser o arquivo aqui dentro da pasta out, vai se chamar o config.js. Nesse config.js a gente vai estar importando tudo como Firebase, do Firebase/app, nosso pacote que a gente acabou de instalar, e também vai ter que importar o módulo de autenticação. Então, feito isso, a gente já vai exportar essa constante aqui, outConfig, pode ser o nome que você quiser, eu acho que fica de forma mais explicativa outConfig, e vai ser igual ao firebase.initializeApp. Isso aí está basicamente chamando a biblioteca em si do Firebase, então isso aí não tem muito que a gente se aprofundar, mas ele está basicamente inicializando o nosso aplicativo com as informações do nosso .env. E aqui, como vocês podem perceber, para a gente estar utilizando o .env, é só digitar process.env. O nome do seu environment, que no nosso caso é React _app _ o nome que está lá. Então vocês vão ter que passar todos da forma que está aqui. Os nomes desses objetos têm que ser idênticos a como está aqui, API Key, Outdomain, Database URL, todos esses têm que ser iguais, porque é de acordo com a documentação do Google. Então, criando esse arquivo, a gente já vai para o próximo passo. Então, tendo criado esse config.js, a gente vai partir para o nosso app.js. E eu não sei se eu já falei para vocês, mas o app.js ele vai estar sendo o local que a gente vai deixar todas as nossas rotas. Então, a princípio, a gente tem 3 rotas, que é a primeira, que é a index, quando você entra lá, por exemplo, localhost, porta 3000, já vai dar direto aqui. Então, ele vai estar chamando esse componente início. A segunda é o logar e a terceira é o cadastrar. Pode ficar tranquilo que a gente ainda vai criar esses componentes. Mas só para explicar de uma forma mais dinâmica, a gente está importando o Browser Router. O Browser Router ele é um componente que vai estar encapsulando
esses outros componentes. Então ele vai estar meio que dizendo ao React que tem uma rota aqui e essa rota vai ser com esse componente route. E como já é autoexplicativo, né, esse componente route, ele que vai estar fazendo o redirecionamento e as configurações dessas rotas. Então a gente tem que colocar esse exact para dizer que tem que ser exatamente como está. E o path é o caminho que vai estar dizendo a nossa rota. Então aqui no caso, como é o index, como não tem nada, a gente só coloca um barra. E nessa de baixo, por exemplo, no logar, a gente bota o que a gente quiser. No meu caso, eu botei o logar. Então vamos agora fazer a criação dos nossos componentes, que vai ser dentro da pasta components. Então o primeiro componente que a gente vai estar criando aqui de uma forma bem genérica é o início, que vai ser a nossa página inicial. Então é bem básico, você vai estar importando o React do React, e aí a gente vai estar utilizando aquele out_config, desse config.js aqui. Então a gente importa, tem que passar as chaves, porque a gente exportou ele aqui logo em cima, que nem a gente está exportando agora. Então tem que passar chaves from out/config, que é o arquivo que está lá. Então no nosso componente, se a gente vai ter esse return aqui, dentro desse return é bem básico, vai ser só uma div com H1, vocês podem colocar o que vocês quiserem, chamado de início, e o botão. Esse botão vai servir para fazer o logout, né? Que é para deslogar. Então vocês já conseguem perceber como é simples utilizar o Firebase da Google. Tenham uma olhada. A gente vai estar chamando o out_config. O que é o out_config? Vou abrir aqui para vocês. O out_config ele está basicamente chamando o Firebase, está inicializando o Firebase. Então tudo do out_config vai ter acesso aos métodos que o Firebase provém. Então um dos métodos que o Firebase provém, que eu não precisei fazer nada além de importar, é o out. Então quando a gente está selecionando o out, a gente vai ter acesso a tudo que está dentro dele. E uma das coisas que está dentro dele é o sign out, que é o deslogar. Então a gente vai fazer out.config.out, e aí abre e fecha parênteses, porque isso aqui é um método, e o ponto sign out. Fazendo isso, a gente já vai ter o nosso botão de deslogar funcionando. Não totalmente, porque a gente precisa fazer o login, mas o deslogar vai se resumir só a isso. Então vocês podem já perceber como é fácil fazer essa utilização do Firebase. Então vamos para o próximo passo agora. E agora, para a gente poder fazer o gerenciamento de saber quem está logado, como essa pessoa está logado e ter essas informações sendo passadas para outras rotas, a gente vai ter que utilizar o Context API, que como eu falei para vocês no início, é o gerenciamento nativo do React de estados. Um exemplo é o Redux, só que eu acho o Redux bem mais complexo do que o Context, então a gente vai estar utilizando a forma mais fácil para vocês aprenderem hoje. Então vamos para o código aqui. Então aqui no nosso context a gente vai estar importando o React normalmente e vamos utilizar três hooks novos, que é o useEffect, useState e o createContext. Podem ficar tranquilos que eu vou explicar cada um para vocês. Então, além disso, a gente vai estar importando o nosso out_config que a gente criou quase agora. E primeiramente a gente vai estar criando o nosso contexto. Como que a gente cria o contexto? A gente cria com o createContext. Então, de forma bem resumida, export const out_context, que é o nome que vocês queiram dar, pode ser qualquer um, vai ser igual ao createContext. Quando a gente cria um contexto, a gente pode passar um valor padrão para ele. Então, por exemplo, se eu quisesse passar um valor padrão para esse contexto, eu poderia passar aqui dentro, por exemplo, usuário é igual a null. Mas como eu não quero passar nada, eu vou deixar só com as chaves. E esse contexto, ele vai basicamente dar a habilidade para a gente de ter dados num pai. Esse contexto vai ser o pai, então a gente vai estar armazenando os usuários lá. E a gente vai conseguir fazer a leitura desses usuários por outros componentes que vão ser filhos desse contexto. Então, por isso que a gente está fazendo esse desestruturação do children aqui, nesse out_provider. Porque o provider, ele é a parte que vai prover, como o próprio nome já diz. Então, o provider, ele vai estar encapsulando os componentes filhos, que estão os children, que a gente está colocando aqui dentro e a gente colocou aqui em cima. E todo filho que tiver dentro desse contexto, ele vai ter acesso ao dado que a gente passou, que vai ser o usuário. Então, além disso, a gente vai ter que criar um
useState. useState é um hook bem básico do React. Então, usuário e o setUsuário. Por que isso aqui? Porque a gente precisa saber se existe algum usuário logado ou não. Então, além disso, a gente vai ter que criar outro useState, que vai ser o aguardando e o setAguardando. Eu vou usar nomes em português, como eu vou falar mais pra frente, mas eu acredito que nos próximos vídeos é melhor tudo em inglês, só para ficar mais dinâmico. Mas, criando esse aguardando e setAguardando, ele vai basicamente setar se o usuário está fazendo login, ou se ele não está logado, ou se ele vai entrar em uma rota privada. Então, sempre vai rolar essa verificação, porque o useEffect, ele é um hook que é executado da forma que a gente está fazendo aqui, pelo menos. Ele é um hook que é executado na primeira vez que esse componente é montado. Isso é o que significa esse array vazio aqui. Então, dentro do useEffect, que vai ser executado na primeira vez que o componente for montado, a gente vai estar chamando o outConfig, que é a inicialização do Firebase, e a gente vai chamar o método out, e aí a gente vai chamar outra função do Firebase, da biblioteca, que é onOutStateChanged. Ou seja, quando mudar alguma coisa do usuário, quando mudar um user, ele vai setar. Então, antes, quando a gente não tinha nenhum usuário, estava como nulo, mas caso o nosso contexto detecte lá na frente, que vocês vão entender melhor lá na frente, caso ele detecte que teve algum usuário novo, ele vai estar setando o usuário aqui e vai botar aguardando como falso. Então, eu sei que é um pouco complexo de entender, mas fiquem tranquilos, conforme for passando esse vídeo, vocês vão entender melhor os métodos do Firebase em si. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, é só perguntar nos comentários que eu respondo de uma forma bem tranquila. Então, além desse useEffect, a gente vai ter que criar um if aqui, aguardando, porque se estiver aguardando, se acontecer alguma coisa, ele vai simplesmente mostrar lá uma div com um texto carregando. Então, além disso, a gente vai ter o nosso provider, como eu já falei para vocês. Ele faz parte do contexto e ele que vai estar passando todas as informações para os filhos que estiverem dentro desse contexto. Então, como provider, é via de regra a gente passar um valor, e esse valor vai ser esse usuário aqui, que a gente está criando no nosso useState. Então, passa de forma desestruturada, ou seja, uma aspa, ou uma chave, depois outras chaves, e aqui dentro a gente vai estar passando os children, que vai ser os filhos, ou seja, os componentes que vão ter acesso ao usuário. Então, do outContext se resume basicamente isso. Qualquer dúvida, perguntem aí e vamos para o próximo componente. Então, com o nosso contexto criado, a gente vai poder conseguir passar as informações da árvore do nosso React. A gente só precisa chamar ele agora lá dentro do nosso app.js. Então, dentro do app.js, você vai chamar o outProvider. O provider é quem vai estar provendo as informações que ele tem para os filhos aqui abaixo. Que é que isso é resumido de uma forma mais simples? Tudo que estiver dentro do outProvider vai ter acesso ao usuário. Então, todas essas rotas aqui, elas vão poder saber quem vai estar logado no momento. Então, se resume a isso o contexto. É algo que você vai estar criando e dentro desses filhos, ele vai estar te dando acesso ao que esse pai está armazenando. Que o pai, no caso, é o outProvider, que vai armazenar o nosso usuário. Feito isso, a gente vai partir para o próximo passo, que é criar a nossa rota privada. Então, aqui dentro da nossa pasta out, eu criei um arquivo chamado rota privada, e nesse rota privada ele vai fazer algumas verificações. Primeiro a gente vai estar importando o React e o useContext, que é para a gente poder utilizar o contexto que a gente criou, ou seja, a gente vai poder ter acesso ao usuário atual para checar se ele está logado ou se ele não está. Além disso, a gente vai precisar do route, do próprio React Router DOM, e do redirect. O redirect é um componente que ele vai simplesmente redirecionar para alguma outra página. Então eu exportei já aqui a minha rota privada e ele vai receber props. Então chega uma parte aqui que é um pouco complicada para quem está começando e eu tive algumas dificuldades, que é esse destructor, essa destruturação aqui de propriedades. Existem duas formas de fazer isso que eu fiz. Existe essa forma que eu fiz e existe uma já passando aqui direto no lugar de props, que seria a mesma forma que está agora, só que aqui em cima. Eu botei do jeito que está porque eu acho que fica mais organizado, acho que fica melhor de se ler
desse jeito. Mas o que é que a gente está fazendo aqui basicamente? A gente vai estar recebendo um componente como propriedade na rota privada. Rota privada é um componente, ou seja, vai ser um componente que vai receber outro componente. E além disso, a gente vai estar recebendo esse author. O que é esse author? O author é todas as outras props, todas as outras propriedades que o rota privada pode ter, e ele vai receber. Então, além disso, a gente vai estar já fazendo a utilização do useContext e a gente vai estar pegando o usuário, que foi aquilo que a gente definiu aqui dentro do outContext. Então, a gente vai estar pegando o usuário com useContext do outContext, que está aqui da nossa pasta da autenticação. Então, feito isso, a gente já vai ter um componente que vai receber outro componente e várias outras propriedades extras que possam vir a acontecer, a aparecer. A gente vai ter acesso se o usuário está logado ou não, utilizando o useContext. E agora é só a gente utilizar o router como se fosse uma rota padrão, do mesmo jeito que a gente fez no app.js. Porém, vai mudar algumas outras coisas aqui. Porque logo de primeira, a gente já vai estar utilizando o nosso author. Então, o que é que o author vai estar fazendo? Ele vai checar se rota privada recebeu alguma propriedade diferente dessa component. Se ele recebeu, ele vai estar passando essas propriedades extras para o componente router. Se não recebeu, nada acontece. E além disso, a gente vai ter que colocar na rota um componente que vai ser renderizado. Esse componente vai ter que ser verificado. E como que a gente faz essa verificação? A gente primeiro vai ter que estar salvando as propriedades extras que essa rota pode ter. E a gente vai checar, o usuário existe e não é nulo, por isso que as duas exclamações. Se ele existir, a gente vai renderizar o componente que foi passado nessa rota privada e esse componente vai receber as propriedades extras que esse router props. É igual o author. Então, quando vocês verem alguma coisa que está com esses três pontinhos, que é o spread operator, ele vai estar basicamente recebendo uma cópia dessas propriedades. Se o usuário não existir, ele vai simplesmente redirecionar para /logar. Então, se resume a isso basicamente a nossa rota privada. Bem tranquilo, né? Então, vamos para o próximo componente. Então, agora que a gente já tem o nosso componente de rota privada, a gente já pode fazer uma alteração aqui no nosso componente início. Em vez de estar utilizando uma rota padrão do React Router DOM, a gente vai fazer a importação da nossa rota privada aqui. Então, import rota privada from out /rota privada. Eu estou utilizando os nomes em português, mas isso aí vai de vocês. Então, é só para tentar ajudar o pessoal que não sabe inglês. Então, importando o nosso componente aqui, a gente vai simplesmente substituir. Em vez de ser rota, route no caso, vai ser rota privada. Então, basicamente isso, não precisa mudar mais nada. Como eu falei para vocês, a gente vai estar recebendo um componente aqui, que ele vai estar sendo renderizado lá dentro do rota privada, e vai receber propriedades extras, que é aquele author. Então, um exemplo de propriedades extras é esse exact, é esse pet, tudo é propriedade extra que vai estar sendo jogado lá no nosso spread operator. Então, feito isso, a gente vai ter que criar agora o que vai ser um pouco mais chatinho, que vai ter um pouco mais de código, que é o nosso logar e o nosso cadastrar. Mas fazendo isso aí, não vai demorar muito e a gente já vai ter tudo pronto e funcionando. Então agora no nosso componente de cadastrar, vamos ver como é que ele está. Ele está um pouco mais complexo, mas eu tentei dar uns espaços aqui para facilitar a visualização de vocês e vou explicar linha por linha. Então primeiro a gente está importando o React e o useCallback. O que é o useCallback? É mais outro hook do React. E esse hook ele basicamente é uma função que vai chamar outra função quando alguma coisa mudar. Essa alguma coisa você que decide. Então vamos lá. Além disso a gente vai também ter que importar o withRouter. O withRouter ele é um método do React Router DOM. E esse método basicamente ele serve para você poder manipular o histórico de navegação que está acontecendo naquele específico site. E o outConfig, que é as nossas configurações do nosso Firebase.initialize, que eu já expliquei para vocês lá no início. Então a gente vai primeiro criar a nossa função aqui, export const cadastrar, e aqui tem uma coisa um pouco mais diferente. Então tentem prestar atenção nesses parênteses para vocês não ficarem com dificuldade. Mas caso vocês fiquem, esse projeto vai estar disponível lá no GitHub, então é só vocês copiarem o código. Mas
a princípio a gente já vai ter que utilizar esse WithRouter. E esse WithRouter, como eu já expliquei para vocês, ele vai dar acesso a algumas funções aí para a gente saber o histórico. E a gente vai estar passando aqui com um parênteses antes desse props aqui. E o parênteses dele vai terminar depois das chaves da função em si. Então tem um parênteses aqui, ó, só vocês clicarem aqui que ele já diz onde está indo, onde termina. Então além disso vai ser um componente que vai receber props. E aqui é outra forma que a gente poderia fazer. Por que outra forma? Porque esse componente ele vai fazer o uso do history. E o history, como eu falei para vocês, ele está presente nesse WithRouter. E esse history ele vai servir basicamente para, como eu já expliquei, vai ter um controle maior da navegação que está ocorrendo no aplicativo em si. Então aqui eu fiz o destructor no props, mas também poderia ser dessa seguinte maneira, que até ia ficar um pouco mais fácil, fica um pouco mais dinâmico. Então vamos deixar aqui, dando destructor direto nos parênteses. E é só colocar uma chave que funciona da mesma forma, mas pode ser da forma anterior também, não vai mudar em nada. Então, além disso, eu criei uma função chamada de cadastro func, ou você pode chamar de qualquer outra coisa. Essa função ela vai estar utilizando o useCallback, e esse useCallback é basicamente, ele abre esses parênteses, e aí depois do parêntese vai abrir uma função assíncrona, recebendo o event como parâmetro, e já já a gente vai chegar no event. Mas só para vocês entenderem como o corpo do useCallback funciona geralmente, é da mesma forma do useEffect. Então seria mais ou menos useCallback, e aí parênteses, aí depois se dá outro parênteses, abre e fecha, AutoFunction, e abre e fecha aspa, depois das aspas não, chaves. Depois das chaves você dá uma vírgula e passa o parâmetro. Esse parâmetro, como eu falei para vocês, é o que a gente quer ficar de olho se mudar. Então, no nosso caso aqui, caso exista alguma alteração no history, a gente vai estar chamando esse useCallback. Então, voltando aqui, por que assíncrono? Porque é uma função que vai acontecer depois de algum tempo, depois de alguma função ser chamada. Por isso que a gente usa o callback. E por que o event? Event porque a gente está lidando com form. Então, quando a gente está lidando com form e a gente quer pegar os valores desse form, a gente pode utilizar esse event, não só para form, mas para várias outras coisas. Então, a gente passa o event aqui, e o primeiro é esse event.preventDefault. O que é que isso está fazendo? Quando a gente cria um formulário padrão, tanto no HTML ou no React, se a gente criar um botão com type submit, e a gente clicar nesse botão, o próprio HTML em si, ele vai ter um comportamento que ele já vai carregar a página e ele não vai salvar nada. Então, esse event.preventDefault, ele vai estar prevenindo que a página seja carregada quando a gente clicar nesse cadastrar. Além disso, a gente precisa pegar os dados do e-mail e da senha para poder enviar para o Firebase. Então, como é que a gente faz isso? A gente vai fazer um const, faz um destructor aqui do e-mail e senha, e vamos digitar event.target.elements. Isso aí a gente vai estar pegando todos os elementos desse formulário, porque essa função vai estar sendo chamada no formulário. Então ele vai estar pegando todos os elementos desse formulário que tenham o nome de e-mail e senha. E a gente vai ver isso daqui a pouco. Mas na verdade eu vou até mostrar agora que fica melhor. Então, o que é esse event.target.elements? É isso aqui, ó. Nosso input, cada input sempre vai ter um name, um nome. E o nome, no caso, foi e-mail e senha. Então, é exatamente isso que a gente vai estar passando aqui. Porque a gente vai utilizar ele agora no nosso try and catch. O que é um try and catch? Try and catch é um método do JavaScript que ele, no try, ele vai executar alguma função e caso dê erro, ele vai mandar para o catch. Se resume é basicamente isso. Ou seja, se acontecer algum erro com o Firebase do Google, por exemplo, que ele não conseguir fazer essa autenticação, ele vai pular isso aqui, ele não vai conseguir fazer, ele vai para o catch. E aí ele vai simplesmente fazer um console.log erro. Isso aqui, em projetos mais elaborados, geralmente o pessoal envia os erros para algum servidor, mas como está no nosso aqui, a gente vai dar só um console.log. Então, voltando para o nosso try, como é uma função assíncrona, tem que ser um await, porque ele vai estar esperando alguma ação acontecer. E é do mesmo jeito do que a gente fez anteriormente.
outconfig.out.createUser with email and password. Deixa eu só tirar os espaços aqui para ficar melhor para vocês verem, que o próprio printer já adiciona. Mas se resume a isso, out.config.out, chamando a função out do pacote do Firebase. E depois a gente vai usar essa nova função aqui que a gente ainda não tinha utilizado, que é criar um usuário com e-mail e senha. E aí, como parâmetro, a gente vai estar passando email.value, que é o valor, e senha.value. Então a gente vai estar enviando tanto o e-mail quanto a senha para o Firebase. E se isso for feito com sucesso, ele vai dar um history do .push. O que é que esse history.push está fazendo? Então, se o usuário conseguir se cadastrar com sucesso, ele vai enviar para a rota barra. E a rota barra é aquela rota privada que só vai conseguir ter acesso quem estiver logado. E aqui o cat eu já expliquei para vocês. Isso aqui é o history, é o segundo argumento que o use callback ele tem que receber, ou seja, quando houver alguma alteração nesse history, ele vai estar chamando essa função aqui dentro. É que nem o useEffect. E aqui no nosso return, no nosso HTML em si é bem básico. A gente vai ter um H1 com cadastrar, um form com onSubmit, vai estar chamando a nossa função do cadastro funct. E aqui um label e-mail, input type e-mail, name e-mail. E senha, mesmo padrão, type password, name, senha. E aqui um botão com type submit e cadastrar. Feito isso, a gente já vai ter pronto o nosso componente de cadastro. Então vamos agora para o próximo. E agora a gente vai para o nosso componente de logar, que vai seguir basicamente a mesma ideia do cadastrar. Só vai mudar algumas coisinhas bem básicas. Novamente, aqui eu estou importando o React, use callback, que eu já expliquei para vocês, use context, with router e o redirect. Além disso, a gente vai ter que importar o outconfig, que é a inicialização do nosso Firebase, e o outContext, que é para a gente ter acesso ao usuário atual. Então vamos criar nossa função login aqui, já exportando diretamente, e vamos ter que passar o withRouter, lembrando mais uma vez o withRouter, ele vai dar acesso ao history, e a gente coloca ele aqui, então tem um parênteses aqui, e o outro parênteses depois das chaves. Além disso, a gente já vai fazer a desconstrução do history, para a gente não precisar definir como props. E vamos às funções. Eu crio aqui uma login func, função de login, que vai estar utilizando o callback que eu já expliquei para vocês. Então podem perceber que é a mesma função, só mudou o nome. É uma função assíncrona com evento, vai estar fazendo prevent de full para não estar fazendo um reload da página. A gente vai estar pegando o e-mail e a senha pelo event.target.elements, que é o name, e pelo input, pelo componente input. E a gente vai, depois que pegar o e-mail e a senha, a gente vai fazer um try and catch. Dentro do try a gente vai estar tentando, dessa vez, uma função diferente. Então, deixa eu novamente tirar aqui para ficar uma visualização melhor. Então vai ser um outconfig.out, chamando a função normalmente. E agora é o sign in with email and password, ou seja, faça o login com o e-mail e a senha. E do mesmo jeito da função anterior de cadastro, a gente vai estar passando e-mail.value e senha.value. Se isso der certo, vai dar um history.push para a nossa rota privada. Se não, ele vai dar o console.log. E aqui eu estou usando o context, que eu esqueci de falar aqui para vocês, que eu importei o context. Então eu estou pegando o usuário atual com o use context no out context. E aí, por que eu estou pegando esse usuário? É porque, se existir um usuário logado, então ele vai dar um redirect para a página privada. Ou seja, isso é para evitar que usuários que já fizeram o login voltem para a página de login. Basicamente isso. E aí segue a mesma ideia para evitar que usuários que estejam logados consigam se cadastrar, por exemplo. Então a pessoa é basicamente obrigada a fazer o logout, que é se deslogar, para poder ter essas outras funções. Então aqui no nosso HTML a gente vai ter um div com logar, um form com onSubmit, que vai estar chamando esse login func, e do mesmo jeito do componente de cadastrar, a gente vai ter um input com type e-mail, name e-mail, input type password, name senha. Um botãozinho aqui de type submit, logar, e basicamente isso, o nosso componente logar aqui. Então, pessoal, fazendo isso, uma pequena correção aqui no nosso componente de logar, eu tenho escrevido login, mas na verdade é logar,
senão vai dar erro. E feito isso, a gente vai testar o nosso projeto. Vamos ver se está funcionando depois de todo esse trabalho. Então vamos digitar aqui npm start, aguardar alguns segundos e ver se está tudo funcionando de forma correta. Vai carregar já no localhost, a porta padrão é 3000, e a gente já vai ser redirecionado de cara. Vocês podem perceber que estava na rota principal, que é a private, ele já redireciona para logar. Por quê? Porque eu não estou logado. Mas como que eu vou logar se eu não tenho cadastro? Então vamos lá, cadastrar. Então aqui vou colocar meu e-mail aqui, oi@ncesar.com, e qualquer senha, pode ser lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E cadastrar. E um negócio bacana é que depois que ele cadastra, ele já vai redirecionar para o nosso início, que é como a gente fez. Então você já pode perceber que ele já redirecionou para a nossa rota privada, ou seja, só consegue acessar essa rota quem vai estar logado, e a gente pode deslogar aqui, ó. Então vamos fazer o nosso login agora, só para ver se o login também funciona. oi@ncesar.com, nossa senha 1, 2, 3, 4, 5, 6 e logar. E vocês podem perceber que novamente ele é enviado para nossa rota privada. Se eu deslogar e tentar acessar essa rota, eu não consigo. Vocês podem perceber que ele vai dar um loadzinho aqui, ó, carregando aqui de cima, e já vai redirecionar para o nosso lugar. Então, pessoal, foi basicamente isso o nosso vídeo. Eu acho que deu para a gente aprender bastante, tanto do context, quanto dos hooks do React em si, e até do próprio Firebase. Eu espero que vocês tenham gostado desse novo formato. Estou tentando fazer vídeos mais dinâmicos e que durem menos. Então, os próximos vídeos provavelmente também vão seguir esse mesmo formato. E é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, deixe no comentário. Mas antes de deixar um comentário, sempre verifique a documentação, tanto do Firebase, quanto do React, quanto do Router DOM. Documentação é a melhor forma de você aprender as coisas. E é isso aí, pessoal. Obrigado pela sua visualização, se você continuou até aqui. E até o próximo vídeo. Um abraço.